Debate para as eleições autárquicas de 12 de outubro. Continuamos no distrito de Setúbal. É tempo de ouvirmos as propostas, as ideias, os compromissos dos candidatos ao Conselho de Santiago do Cacém. Convidámos todos os candidatos de todos os partidos com assento na Assembleia Municipal e contamos então para este debate com a presença da CDU, do Chega e também da Plataforma Cidadã Renovar, que conta com o apoio do Bloco de Esquerda, Livre e PAN. Da CDU, Vítor Proença, do Chega, Cláudia Estevam e do lado da Plataforma Renovar, a Caia Chevemelém. Vítor, começo por si. A Câmara tem estado sempre na gestão do Partido Comunista. O senhor já foi presidente desta autarquia, também já foi presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal. Porquê mais 4 anos? Porquê é que não o fez no passado? Porquê é que precisa desses mais 4 anos? Não sou eu que preciso. Sou uma pessoa experimentada e uma parte muito significativa da população de Santiago do Cacém acompanhou o meu trajeto noutro município e julgo que se tivesse saído pela porta pequena não teria pressão para ser candidato e aceitei um desafio. Sentiu a pressão de quem? De parte significativa da população, não de toda a população, mas de segmentos muito importantes, muito influentes em Santiago do Cacém. E cá estou com um voto de esperança, um voto de compromisso, um voto de experiência para fazer aquilo que sei fazer, que é a entrega à causa pública e às pessoas, no sentido de melhorar as condições de vida da população. Naturalmente, tendo em conta outras candidaturas, todas elas com as suas propostas. Está confiante que não vai quebrar estes quase 50 anos de poder autárquico do PCP no Conselho, é isso? Não é um poder imposto, é um poder que nasce de dentro. Mas parece que está a falar numa vaga de fundo, foi um apoio... Tem que se perguntar à população, porque são 49 anos sempre com maiorias acima dos 40%. Isto dá que pensar. Porque é que a população confia também tanto na CDU? Também dá que pensar que tenha surgido uma candidatura que conta com o apoio quer do Partido Socialista, quer do Partido Social Democrata. O movimento Somos Todos por Cidadãos. É assim que interpreta os grandes partidos, entre aspas, têm esta particularidade de se juntarem, apoiarem uma mesma candidatura? Acha que é para fazer frente assim? Tenho algum pudor em falar quando o representante dessa força política não está aqui presente. Não estou a pedir que faça considerações sobre o candidato em si. Não posso deixar de registar que foi apresentada como uma plataforma cidadã e dia a dia fica claro que é uma coligação do PS com o PSD que se junta ao IEL. Não é vulgar de ver no país? Não, o que acho estranho é que, e é curioso, e é de registar, que qual deles, PSD e Partido Socialista, disputam uma luta nas televisões e a nível nacional e no Parlamento, por vezes feroz, e depois tem um entendimento total no Conselho de Santiago do Cacém. O que é que acha que isso acontece? Eu acho que, em primeiro lugar, é medo. Medo da CDU? Medo de si? Medo da CDU e tentarem tudo por tudo para ganhar eleições. Contudo, esquecem-se de uma coisa muito importante na vida. E essa coisa importante é que há somas que somam, há somas que diminuem e há somas que dividem. Neste caso, acha que estamos a falar do quê? Eu acho que, pelo que sei, e até por apoios que tenho tido, públicos, de imensas pessoas do Partido Socialista, em particular, do Partido Socialista local, em Santiago do Cacém, que se sentem defraudados por não vir a aparecer no boletim de voto o símbolo do seu partido de sempre. E do PSD também é a mesma coisa. Eu não tenho nada a ver com isto, a minha candidatura não tem nada a ver com isto. Isto é uma candidatura que nasce de um entendimento que dá que refletir, e eu digo, o que conta é a nossa candidatura, cada um dos candidatos fala por si, mas esta não é uma candidatura dos negócios. Esta não é uma candidatura... Há candidaturas dos negócios? Não, eu estou a dizer, a minha candidatura não é a candidatura dos negócios. Mas porque há outras que são dos negócios? A minha candidatura que eu faço parte não é a candidatura dos negócios. Muito bem. Não é a candidatura
de toma ali, reparte acolá. E não estou a dizer que nenhuma das candidatas que estão aqui são. Agora, esta candidatura Mas é há uma candidaturas no Conselho que são? A minha candidatura não faz parte de um grupo que possa ser caracterizado dos negócios. Muito bem. Caia, sim. Porquê renovar? Porquê a necessidade desta plataforma cidadã renovar? Então, esta plataforma emerge propriamente de uma dinâmica de baixo para cima. Ao contrário do que é a imposição normal política, não é? Que é muito de cima para baixo, esta plataforma nasce realmente de um movimento social pela justiça social e pela justiça ambiental. Portanto, esta plataforma nasce de uma necessidade de renovação pelo como é que se diz? Pela sociedade, pelo não, ambiente? pela falta de alternativa que se tem tido no nosso concelho. Portanto, Bom, alternativa não tem havido, porque tem sido um conselho liderado pela CDU, não é? Exatamente. A alternativa também no sentido de resposta às necessidades das pessoas. Eu não sou política profissional, venho dos movimentos sociais e das associações. Algum dos senhores se considera político profissional? Eu não sou. Cláudia? Eu não sou. Então não temos aqui 3 políticos profissionais, ou então que não se consideram políticos profissionais. Contudo, não me considero também. Portanto, eu movo-me pelos interesses da população e realmente os interesses que muitas vezes ficam muito negados, que é os interesses, por exemplo, ambientais, sociais e económicos, que as pessoas realmente não conseguem ter acesso a, por exemplo, um ambiente limpo. Agora, desta vaga que está a acontecer, não é? A reindustrialização de Sines está a trazer muitos problemas para o nosso concelho e é uma coisa que nós temos que falar. Portanto, já vamos falar. Exatamente. É um bocado por aí. Cláudia, no seu caso, é deputada na Assembleia da República, enfermeira, e agora candidata do Chega. Li no seu programa de candidatura que quer abrir um canal, um gabinete que se chama Presidente Ouve. A Presidente ouve, mas também tem que agir. Sobretudo. Mas nós, para agirmos, temos sobretudo que ouvir as pessoas, perceber as suas necessidades, estar próximos delas, não decidirmos dentro de gabinetes, mas irmos aos locais. E é isso que, no fundo, isto emerge da minha experiência profissional. Como enfermeira. Que é o convívio direto com as pessoas, onde as pessoas são colocadas no centro da ação nos cuidados de saúde. E aqui é exatamente a mesma coisa. Eu, para conseguir liderar o que quer que seja, tenho que pôr as pessoas no centro e tenho que as ouvir, mas eu quero ouvi-las nos sítios onde elas estão. E essas visitas, essas ações que vão que isso aconteça quantas vezes por semana? Nós gostávamos que fosse uma vez por mês. Uma vez por mês? Exatamente. Não é dentro... Uma vez por mês vai estar sentada, se for eleita Presidente da Câmara? Sentada ou em pé. É as condições que, entretanto, as pessoas que eu visitar me conseguirem... Não são as pessoas que vão ter consigo. É a Cláudia que vai ter com as pessoas. Eu quero abrir um bocadinho de cada. Portanto, quem se quiser dirigir a mim, terá uma porta aberta. Eu sempre, eu lidero equipas há 12 anos. Portanto, eu sou enfermeira, mas estou na gestão há 12 anos. E sempre tive gestões de portas abertas, literalmente. Portanto, eu nunca funcionei de porta fechada e aqui é exatamente a mesma coisa, porque eu não concebo vereadores e presidentes que se fecham em gabinetes e que recebem informação que, no fundo, quando lhes chega, já está altamente filtrada. Eu quero ouvir as pessoas, saber o que elas pensam, o que elas sentem, nomeadamente a nosso respeito, porque também é frequente nós ouvirmos em vários contextos, não só na política, que se faz muita coisa. Portanto, por exemplo, na política propriamente dita, políticos que fazem muita coisa, mas que as pessoas não sentem que essas coisas são feitas. Ora, há aqui um desfazamento. Portanto, eu não quero que isso aconteça. Eu quero efetivamente perceber, dentro das ações que nós tomamos, o que é que efetivamente as pessoas sentem que aconteceu, o que é que fez de diferente na sua vida. E eu acho que isto é fundamental, que é falarmos e estarmos próximos das pessoas. E é uma governação dessas que eu quero colocar. Portanto, ao serviço das pessoas, com as pessoas nos sítios onde elas estiverem, no concelho inteiro. Caia, como é que se faz um casamento perfeito entre economia, ambiente e sociedade? Uma iniciativa prática que gostasse de partilhar? Portanto, nós obviamente estamos sempre a falar de desenvolvimento sustentável, não é? O desenvolvimento sustentável realmente assenta em 3 valores.
desenvolvimento sustentável económico, ambiental e social. Uma coisa não existe sem a outra. Portanto, o que está a ser feito muitas vezes e o que se está a repetir são os erros do passado, onde se avança em termos económicos, mas não se tem, por exemplo, em conta as externalidades ambientais. Isso tem acontecido no Conselho? Sim. Pode-me dar um exemplo prático que acha Claro que sim, representa... claro que sim, na energia. É um dos exemplos mais flagrantes que nós temos. Constrói-se mega centrais solares fotovoltaicas por todo o concelho. Nós, com a central fotovoltaica do Fernando Pessoa e do Cercal, temos mais de 2.000 hectares em zonas REN e RAN que serão convertidas, são reindustrializadas para uma indústria que é realmente não para o ganho da população local. Portanto, o que nós vamos fazer, e um plano que nós temos também, é realmente revigorar toda a espinal dorsal que é o agricultor de pequena e média escala. Portanto, nós temos muitas medidas para este tipo de setor, incluindo a energia, a agricultura e a água. Portanto, Vítor, tenho algumas dúvidas que concordo com esta visão da CAIA. Tem dado a CDU destaque às grandes empresas, aos grandes investimentos no setor da energia, não valorizando aquilo que são as necessidades da população? A CDU tem uma opinião muito clara sobre vários componentes ambientais. A primeira é que em Sines foi desmantelada a central a carvão. A central a carvão debitava para a atmosfera muitas centenas e centenas de toneladas de CO2 por ano. O país tem, e as sociedades têm um desafio muito grande, que é o desafio das alterações climáticas e da chamada transição energética. Essa transição energética tem que ter várias respostas. E há aqui uma equação que tem que ser tida em conta, que é, se queremos a redução das emissões de gases de efeito de estufa para a atmosfera, tem que se encontrar alternativas com soluções renováveis. Depois há uma outra questão, que é outra parte da equação, que é quem é que está por trás ou à frente de determinados projetos. Como é que se reflete depois no bolso do consumidor? Porque e da população do concelho? Aqui o foco... Não, e todos nós, porque essa energia gerada é injetada na rede. E é injetada na rede, supostamente, não tem os custos que os processos e todo o processamento daquilo que era na base do crude tinha. E hoje, supostamente, tem valores mais reduzidos. Mas na fatura do consumidor... Que benefícios é que isso traz para a população do concelho? Desde logo para toda a sociedade. Os renováveis têm que ser tidos em conta. Acho que isso é várias respostas mas para a população do concelho? Para a população do concelho tem que ser tido em conta, desde logo, um valor de energia muito mais barato, porque os portugueses estão a pagar valores exageradíssimos da energia. Há pessoas que têm déficit enormíssimo do ponto de vista energético em suas casas e, do nosso ponto de vista, as renováveis e as alternativas de transição energética devem contribuir para isso. Devem contribuir para que as pessoas tenham outra comodidade que não têm agora do ponto de vista de custos. Por outro lado, há questões preocupantes que têm que ser tidas em conta e há uma agência que representa o Estado português, que tem todas as competências nessa matéria, que é a Agência Portuguesa do Ambiente, que tem a missão, juntamente com outras entidades, estamos a falar de áreas florestais onde são agrícolas ou florestais, que têm que ser tidas em conta, mas essa agência é a agência... E a autarquia está atenta a isso? Eu sou candidato. Sim, sou candidato. Mas a leitura que faz da autarquia, que é gerida pelo seu partido, está atenta a isso? Eu acho que sim, Cláudia, concorda? A autarquia nunca se posicionou, nunca declaradamente, nem a favor nem contra, nomeadamente as centrais, as megacentrais solares. Portanto, aquilo que disse e que continua a dizer é que, no fundo, elas aparecem por meio de iniciativas do Estado Central. Acontece que a Câmara Municipal tem que se posicionar. E era isso que deveria ter feito no início, porque efetivamente as centrais continuam a acontecer, continuam a ser instaladas com toda a problemática ambiental que isso traz e sem contrapartidas para as pessoas, porque ninguém conhece que contrapartidas é que, nomeadamente as megacentrais, vão trazer para
para as populações. Eu não concebo que se consuma os recursos de uma região sem trazer riqueza, valor para essa mesma região. Além disso, a população não foi consultada. Acha que a população deveria ter sido consultada neste caso? Para projetos desta natureza, com esta dimensão, tem que ser consultada, porque isto impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas e no modo de vida das pessoas. Estas centrais solares em concreto ocupam extensas áreas, muitas delas maiores que determinadas freguesias do concelho todo. Portanto, há uma série de sobreiros que são abatidos neste contexto. O emprego que gera é eventualmente na instalação dessas centrais, porque depois não há geração de emprego. E nem sequer há contrapartidas, por exemplo, como o Presidente estava a dizer, ou o candidato estava a dizer, de, por exemplo, as pessoas terem uma contrapartida em termos energéticos. Não há. E, portanto, nem há nenhuma outra que se conheça. Se for eleita Presidente da Câmara, o que é que pretende fazer, especificamente quanto a este dossiê? Eu tenho que estudar o dossiê porque os contornos não são claros. Essa é uma outra vertente que nós queremos introduzir se formos eleitos, que é a transparência. Nós não conseguimos ter acesso a informação que nos permita perceber o que é que podemos fazer se formos candidatos. Portanto, aquilo que vai acontecer é que quando se formos, é estudar o assunto e perceber de que medida é que vamos conseguir conciliar estes projetos que trazem desenvolvimento para a região e são importantes, mas eu gosto do desenvolvimento que elas trazem, não gosto dos modelos que são as opções que estão a ter. E há outras, portanto, o aquífero Tejo-Sado, nomeadamente com a agricultura intensiva que está a consumir imensos recursos hídricos, é outra questão muito importante. Ainda bem que toca nesse ponto, Caia, gostava de ter a sua perspectiva, um concelho que tem sido vítima, quer de incêndios, quer de falta de água. Que propostas tem para minimizar estes dois flagelos? Pronto, agradeço imenso a pergunta. Obviamente que uma das nossas prioridades se centra na justiça ambiental, principalmente em 3 eixos. Portanto, a agricultura, energia e água. Nós, obviamente, que a água, como sabemos, é um direito fundamental e é um bem cada vez mais escasso. Mas mais escasso porquê? Existe agora esta narrativa das alterações climáticas, claramente que existe também as alterações climáticas. Mas o problema aqui, que eu vejo a nível pessoal, como académico, como a nossa opinião do partido, da plataforma, peço desculpa, é... Refugiu da boca para alguma verdade. É uma plataforma cidadã que escolhe... Mas que tem o apoio do programa... do Bloco de Esquerda, do Livre e do PAN. Exatamente, é uma coligação em termos... Do Partido Pessoas, Animais e Natureza. Exatamente, mas a água, lá está. A questão da água é muito importante para já, porque sabemos que os nossos lençóis freáticos estão cada vez piores. Sabemos que isto não é das alterações climáticas, mas sim da pressão turística e agrícola que se tem feito, porque se apostou num modelo agroindustrial de agricultura e num modelo de turismo especificado para as grandes pessoas, os ricos que vêm cá, que podem tirar umas fériasinhas ali na costa. Vítor, o turismo é só para os ricos? Os agricultores são só os grandes? Onde fica não me parece. A outra franja da sociedade? Convém notar que os municípios podem fazer muito e têm feito imenso pelo turismo, pelo apoio à agricultura, aos agricultores, um conjunto de ações. Pela componente ambiental, os próprios PDMs são instrumentos... Os planos diretores municipais são instrumentos de ordenamento do solo. As reservas agrícolas e a reserva ecológica também são outros instrumentos muito importantes e é bom nós percebermos, quem esteja dentro disto, que há um conjunto de entidades que são envolvidas e a filtragem é muito grande. Vítor, mas o que propõe? Pode-me dar um exemplo? Mas eu estou-lhe a explicar para chegarmos àquilo que são as propostas. O tempo, e há vários temas que gostaríamos de abordar e o tempo é limitado. E sem termos enquadramento também não percebemos. Portanto, o público não entende suficientemente. Aquilo que nós, na nossa candidatura, defendemos é que deve haver uma harmonização entre uma agricultura saudável, uma agricultura que não sobreexplore a terra e os recursos aquíferos e a própria terra, que tenha em conta as próprias culturas autóctones que nós temos e que devem ser desenvolvidas e potenciadas, desenvolver os mercados locais a partir desses mesmos produtos, com o uso equilibrado da água.
O uso equilibrado da água pode ser através de sistema de furos de captação subterrânea que é monitorizado pela Agência Portuguesa do Ambiente ou pelas associações de regantes. Pode-me dar um exemplo prático? De quê? De uma iniciativa dessa natureza para precisamente ir ao caminho? Em Santiago do Cacém há vários exemplos, há exemplos bem-sucedidos. Do meu ponto de vista, há exemplos bem-sucedidos. E há exemplos dolorosos. Os produtores de arroz e os produtores de regadio, quando há secas, devido às alterações climáticas, sofrem imenso. Há barragens na zona de Santiago do Cacém, mais na zona de Alvalade. O que é que o poder autárquico pode fazer para minimizar esse impacto negativo? O poder local tem aqui um papel com as entidades, com as associações de regantes que estão a substituir-se ao Estado português na gestão da água das albufeiras. Tem um papel muito, muito, muito importante. Nós integramos todos uma Associação de Desenvolvimento Local, a ADL, onde estes assuntos também, do qual eu sou Presidente da Assembleia Geral, onde esses assuntos são debatidos. E os municípios podem e devem ter com as entidades públicas, particularmente com a Administração da Região Hidrográfica, com a Agência Portuguesa do Ambiente, com a CCDR, com o Ministério do Ambiente, um conjunto de elementos para avalizar e avaliar também o que é que está em causa. Mas isto numa harmonia com várias entidades. Daí nós defendermos que tem que haver uma definição rigorosa das competências, do patamar local com o patamar central, já que não há o patamar intermédio, no sentido de harmonizar políticas a favor do território e a favor da natureza, para servir as pessoas. A sua perspectiva? Aqui no que diz respeito ao aquífero, nós temos que exigir junto do Governo e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo que se estabeleça um plano que gira o consumo de água. É importante que fique estabelecido nesse plano as quantidades que são sustentáveis serem consumidas e, em função disso, considerar as necessidades dos agricultores locais que precisam para regar as suas culturas e o que lhes está, no fundo, a ser sonegado por esta agricultura intensiva que está a consumir mais do que aquilo que é possível. Este recurso vai se esgotar se continuarmos com este modelo. E o turismo? Vossa perspectiva quanto à questão do turismo no concelho? O turismo no concelho tem aqui uma problemática que tem que ser resolvida. A questão da habitação? O concelho também, mas eu estava a pensar numa outra coisa. Diga, o turismo está concentrado nas regiões do litoral. E isso faz pressão para quem aí vive, no dia-a-dia, vive, trabalha, não é? Porque há ali um acumular muito grande de pessoas e não se consegue fazer com que o turismo também se desloque para o interior da região, que tem outras... O turismo fica concentrado na zona das praias e o desenvolvimento económico, a economia a mexer graças ao turismo fica aí. E o turismo tem que estar em todo lado, porque acaba por ser uma atividade económica também importante para as regiões mais interiores. Eu estive quando anunciamos esta candidatura, fizemos questão de visitar o mais possível todo o território e vamos continuar a fazê-lo. E uma das coisas que eu vi há bem pouco tempo foi uma barragem lindíssima em São Domingos, com um potencial enorme de se fazer ali algo turístico em conjunção com o ambiente e com a natureza, mas que pode trazer para ali pessoas. E estamos aqui a falar numa zona do interior, portanto, o potencial é enorme. Temos é que olhar para a capacidade que o interior tem de cativar turistas, não é? Que queiram conhecer, que queiram realizar turismo no concelho, mas de outra forma. Não é? Caia, é possível também ambiente, sustentabilidade e promover o turismo, porque o turismo é essencial como motor de uma economia local. Claramente. Como é que acha que isso pode acontecer? Então, obviamente, pelo turismo da natureza. Já temos alguns bons exemplos no nosso concelho, mas é estimular propriamente esta ideia de se chegar a um sítio e não ser aquele turismo de massa como se tem praticado em outros concelhos do litoral alentejano. Não queremos chegar a esse ponto. Portanto, nós temos que
ter um turismo que, ao mesmo tempo, possa ser um turismo da natureza que respeite a sustentabilidade, não só ambiental, mas também social, não é? Porque as habitações não podem ser todas só para o turismo, porque depois aí são pessoas como eu que não conseguem arranjar casa no próprio concelho. Não consegue alugar uma casa ou comprar uma casa no concelho? É muito difícil. Quanto é que está, Caia, alugar uma casa? Quanto é que custa no concelho? Bem, no concelho, no Cercal? Sim. Para mim é demasiado. Portanto, mas tem ideia de quanto? 600, claro, 500 euros? Anda à volta disso, sim. Mas a média 650 100 metros quadrados. Pois, por metros quadrados eu não sei. Os preços praticados são bastante mais altos. É isso. Não há bem uma... E se vamos para Sines ainda mais elevado. Porque depois temos aqui a questão da oferta e da procura, não é? Quando a procura aumenta, é claro que os preços disparam. É a lei da oferta e da oferta. Ou quando há oferta. paragens em Sines, nas fábricas. Como sou precária, não é? Sou professora na universidade, mas vivo à bolsa... Então é funcionária pública, sim, não? Por bolsas de investigação, portanto, há uma certa precariedade também associada à ciência. Então, quando estamos a falar, eu, não é, que estou entre a cidade e o campo, é muito difícil, porque aí entram dinâmicas muito complexas que é difícil de resolver. Mas ainda pegando na questão do turismo, e eu interrompi o seu raciocínio quando coloquei a questão da habitação, como é que é possível fazer esse turismo, para além do turismo da natureza, mas isso também é necessário investimento? Claro. Como é que vê? Tem uma iniciativa prática que gostaria, caso seja eleita, que gostaria de implementar? Uma iniciativa prática para tornar o turismo sustentável? Sim. É assim, o nosso programa, como já lhe disse, não é de partido, mas é de uma plataforma que, obviamente, em conjunto, nós coletivamente decidimos sempre a melhor estratégia possível. Agora, relativamente ao turismo, o que nós consideramos é que, mais uma vez, o turismo tem que ser sustentável, de base local, com preferencialmente alguma interligação, por exemplo, com os agricultores, com as artes tradicionais que eles já fazem, com as culturas que praticam. Acha que o conceito está a perder a própria identidade? Com aquilo que chamou há pouco de, e corrija-me por favor se não foram essas as suas palavras, turismo para ricos. Sim, foi a sua foi expressão, exatamente não foi? isso. Acha que o conceito está a perder a própria identidade com esse chamado turismo mais elevado? Não vou-lhe chamar para ricos, para uma classe mais elevada. Portanto, eu, como residente, eu vivo no município desde os meus 5 anos de idade e vejo realmente uma transformação da paisagem e da identidade, que nada se compara à transformação que vem aí. O que é que vem aí? As megacentrais fotovoltaicas, por exemplo, toda a degradação. Imagina o que é Santiago do Cacém e as suas freguesias do interior sem água. 8 freguesias, 27.700 habitantes, de acordo com os números do censo de 21. Exatamente. Provavelmente já estão desatualizados. Então imagina a posição de um agricultor que, não é, toda a sua vida trabalha e muitas vezes estas pessoas chegam ao final do ano que nem conseguem faturar. Quer dizer, não conseguem faturar, têm uma conta negativa. Portanto, essas pessoas não conseguem viver dignamente do seu trabalho. Então imagine-se que se não têm os meios de produção, e eu estou a falar da água, da terra, os próprios, não é, com o desenvolvimento sustentável e também toda a tecnologia smart que vem aí, que é altamente incompatível com o que nós temos como modelo, não é, da agricultura na nossa zona. Portanto, há muita coisa que se pode fazer e eu vejo isto sempre em juntarmos várias coisas, vários domínios. Portanto, juntar o turismo, a agricultura e a energia também. Portanto, o que nós temos também num plano, e é uma coisa que é inédita para este município, nós queremos um município 100% assente na democracia energética. E isto vai passar também pela construção de uma empresa 100% pública de produção de energia renovável no município, sim. Vítor, a sua perspectiva sobre a questão do turismo e o que é que a sua candidatura propõe? Que Santiago do Cacém tem tido um equilíbrio muito interessante, porque tem tirado partido de uma forma diversificada de um conjunto de realidades e com soluções variadas. Eu dou alguns exemplos. O hotel que está em Santiago do Cacém, que no passado pertencia à Enatur, hoje é um hotel que foi requalificado a partir de um investimento privado e com via verde na Câmara na altura de vida. Mudou de dono, continua o hotel com bons índices de ocupação. Foi aberto recentemente na Costa de Santo André um edifício que
era algo que envergonhava a população de Santiago do Cacém, que era, mesmo junto à Lagoa, um edifício edificado, licenciado, bem licenciado, hoje está com níveis muito interessantes de procura e há um conjunto de realidades de alojamento local. Provavelmente podia ter havido uma diminuição, um número não tão elevado de alojamentos locais. Mas a questão da habitação, para quem vive no concelho... Não, estou a falar ainda do turismo. Eu estou a mudar o assunto, peço desculpa, mas a questão da habitação é uma preocupação na sua candidatura? Mas se me permitir terminar o turismo, eu termino. Fez-me uma pergunta. Mas eu permito com toda a honestidade, permito e com todo o gosto que permito. A questão é que tem mais tempo que as outras candidatas. Portanto, isso para mas sobre a habitação, para poder expor as suas ideias tem que ser de uma forma mais resumida. A habitação, dizer-lhe que nós temos, do ponto de vista de propostas, temos uma variedade de respostas. A habitação... a larga maioria da população tem a sua habitação, mas há segmentos que têm problemas. Situações precárias, situações de violência doméstica, situações de pessoas que não conseguem pagar qualquer tipo de crédito à banca, e essa é a primeira linha da nossa candidatura. Tem um número específico que possa partilhar connosco e com os seus eleitores? Estão Quantas casas propõe construir em 4 anos? Cerca de 180 famílias em os valores mais agudos. Os números que estão identificados são esses, não são números meus, são números oficiais que estão identificados. Na sua candidatura tem um número específico quanto à construção? É esse número. O nosso propósito é atualizar a estratégia local de habitação e avançar com uma coisa nova que Santiago não tem e que vamos fazer. A minha candidatura vai arrancar logo com isso, que é a Carta Municipal de Habitação, que é um documento mais fino, porque a estratégia é uma coisa, a carta é outra, um documento mais fino, vai ser de caráter obrigatório num futuro próximo. Isso é o quê? O que é que vai ter esse documento? A Carta Municipal tem toda uma identificação mais fina de todas as situações e vai ter uma componente de curto prazo, de respostas de curto prazo e uma avaliação prospectiva para avançar com novas soluções a médio prazo e cruzando com linhas de financiamento que tem que haver obrigatoriamente para apoiar os municípios nesta cruzada que hoje é nacional. E propõe resolver o problema dessas 180 dos mais famílias. Vulneráveis. Não é especulação. Questão dos mais vulneráveis. Nós temos uma proposta na nossa candidatura, entre outras, que atribuir lotes municipais com condições, desde logo valor patrimonial e colocar 50% ainda para baixar mais o valor, intransmissibilidade e para menores de 40 anos. Cláudia, a questão se for eleita e se abrir o gabinete da Presidente, provavelmente esta vai ser das questões que mais vai ouvir. Ajude-me, preciso de uma casa. Ajude-me, não consigo alugar uma casa. Que propostas é que tem para a questão da habitação? E mesmo não estando eleita, nós temos conversado com várias pessoas, famílias, empresários, associações, enfim, uma panóplia de pessoas que nos dizem que a habitação é um problema. No turismo, quem tem negócios nessa área diz que a habitação é um problema, quem aqui quer trabalhar diz que a habitação é um problema, portanto a habitação é um dos problemas mais graves atualmente do concelho. Segundo os censos de 2021 foram construídos nos últimos 10 anos 283 habitações, exatamente, portanto que é o registro ao menor crescimento desde 1981. Mas com rendas acessíveis ou estamos a falar de habitações aqui sociais? não define, não especifica. Portanto, e depois temos um balanço de mandato do candidato, do Presidente agora em funções. O Presidente da CDU. Exatamente. Que não é este candidato, é outro, não é? Outro Está presidente. A falar de Álvaro Beijinho. Exatamente, que faz um balanço espetacular da sua atividade, não é? Uma brochura lindíssima, por acaso paga com o dinheiro todos nós, onde anuncia a construção, pasme-se, de 48 habitações a preços controlados e 4 reabilitações. Para quando? Foi o que entregou. Nestes Agora? 4 anos de mandato, Não, mas últimos. essas 48 habitações que falou... São 52 no total e foram as que, no balanço do último mandato, portanto destes últimos 4 anos que vão findar agora, foi a ação
deste Executivo no âmbito da habitação. Entretanto, também... Mas tem dúvidas desse número? Não, eu não tenho dúvidas deste número. Eu acho que é perfeitamente insuficiente e também acho que o Executivo e o atual candidato também reconhece que é perfeitamente insuficiente. Não é? Se é insuficiente... As carências são muito mais graves que isso. Cláudia, quantas são necessárias? Nós temos que, em primeiro lugar, fazer um levantamento de todos os edifícios devolutos que temos no concelho. Se existe, não é público. Acha assim que são como muitos? Muita outra informação. São algumas. Daquilo que pode ver, e numa situação de intensa escassez, uma só já é muito. Portanto, temos que fazer esse levantamento, temos que falar com os proprietários no sentido de encontrar aqui plataformas de entendimento, não é? Porque temos que negociar com os proprietários para que esses imóveis possam ser recuperados com o apoio da autarquia, nomeadamente através de diminuição do IMI, de taxas impostos municipais, enfim, temos que negociar no sentido a que essas pessoas depois aceitem, por exemplo, colocar os seus imóveis para arrendamento, por exemplo, a preços controlados. E já conseguimos, pelo menos, alguma resposta. Então, primeiro o diagnóstico... Depois existe aqui um fenómeno muito interessante e que nós temos que começar a considerar, porque nós pensamos na construção da habitação comum que temos hoje em dia, mas eu conheci um projeto em Viseu que em 12 meses construíram 60 habitações condignas. Agora, o que eles recorreram foi a novas formas de construção, nomeadamente construções modulares e outras que, se calhar, temos que abrir aqui um pouco os horizontes e perceber como é que isso pode valorizar esta área e, nomeadamente, dar aqui uma resposta rápida, digna, para as pessoas do concelho. Portanto, é uma série de coisas que temos que analisar se é possível concretizar ou não, e é isso que nós queremos fazer. Como é que se consegue reter um jovem no concelho quando tem dificuldades em arrendar uma casa, quando poderá ter dificuldades em encontrar um trabalho qualificado, um emprego qualificado? Como é que se retém jovens? Então, sendo eu uma jovem também que quer... Tenho 34 anos, 34? por isso posso ainda considerar-me muito bem. Mas então, nós obviamente que, como eu já lhe disse, um foco especial também é na agricultura, mas também temos outras medidas para combater o isolamento, precisamente também para impedir esta fuga rural e a fuga dos jovens. E uma das coisas que, obviamente, é uma coisa que nós queremos muito estimular, que é um hub de conhecimento científico-técnico, um hub de conhecimento... Não, o meu ar surpreendido é que fiquei curiosa. O que é que isso significa na prática? Exato. Isto também parte da necessidade de descentralização de algumas universidades, não é? Portanto, um hub de desenvolvimento acarretado na ciência, na inovação, mas que é co-construída com as pessoas, os agricultores e os habitantes locais. Não é bem aquele desenvolvimento, não é imposto, vamos só falar com as entidades como a APA e as outras todas, não. Nós vamos ao local, percebemos as prioridades das pessoas e tentamos dar-lhes uma espécie de dinamismo pela ciência e pela tecnologia, mas não a tecnologia no sentido técnico. Vai precisar de um espaço, de orçamento, claro. Vai precisar de como é que pretende pôr isso em prática, concretizar. É assim, nós sabemos que há imensos fundos que podem ser utilizados, principalmente também... Fundos nacionais ou comunitários? Não, nacionais. Eu estou a falar também, por exemplo, o Fundo da Transição Justa. Há 100 milhões de euros e não sabemos para onde vai. Essas coisas são todas feitas um bocado às escondidas, lá está mais uma vez falta de transparência e são coisas que se podem aceder. Às escondidas de quem? Da população. Mas quem é que faz às escondidas? Como assim? Não estou a perceber. Está a dizer que estas coisas são feitas às escondidas. Sim, o atribuinte de financiamento pelo Fundo da Transição Justa. Normalmente é assim, a transição justa, vamos lá ver, a transição justa o que diz é, não vamos deixar ninguém para trás e vamos ajudar a recuperar os países e as zonas que são afetadas pela descarbonização. Sines, como já foi dito, é dessas zonas, não é? Agora, não deixar ninguém para trás, neste caso, o discurso da União Europeia e o discurso nacional de Portugal é não deixar as empresas grandes para trás. As empresas que têm externalidades económicas associadas à descarbonização. Não é as pessoas. E é as pessoas, que eu represento também aqui, que se sentem deixadas para trás em todos os domínios. Então é um bocado por aí. Há
literalmente verbas que podem ser aplicadas, mas que não são por escolhas políticas e que, em conjunto com os camponeses, os agricultores, os trabalhadores da fábrica, realmente podem ser construídas aqui opções mais viáveis e mais justas. Vítor, como conseguir atrair e manter jovens no Conselho? Essa é uma preocupação da sua candidatura, se me pudesse dar um exemplo claro, então da sua candidatura. Vítor, pedi-lhe um exemplo, que é para depois não se queixar que eu estou a cortar o raciocínio. É a força de uma sociedade. Eu acho que a primeira questão é o emprego. E o emprego com direitos, porque há empregos precários. E considero que isso é determinante. As empresas da região têm tido um papel bastante importante porque há alguma fixação de jovens, particularmente de Santiago e Santo André, mas também de outros pontos do município de Santiago do Cacém, que trabalham naquela zona económica. Isso é fundamental, é importante. Depois são as questões da habitação, mas são outras coisas. Hoje as creches são gratuitas, as famílias pagam zero relativamente às creches, os apoios nas atividades familiares são custo zero, as refeições na escola, os carenciados não pagam nada. Há muitas crianças carenciadas que não... Há cerca de alguns agrupamentos que é metade. Metade das crianças de um agrupamento? Metade das crianças estão matriculadas. Há fome no Conselho? Há situações de muitas dificuldades. E isso é notado logo na primeira linha nas escolas. Há crianças que para comer... E o apoio... Para terem uma refeição só na escola? Muitas vezes a melhor refeição é tomada na escola. Com os refeitórios escolares, refeições todas, 100%, pagas pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém. Eu sei que não é vereador na autarquia agora, mas consegue-nos dar um número, uma estimativa de um número, só para conseguirmos concretizar o que está a dizer? São 3.400 refeições por ano que são fornecidas. Já agora, sobre questões de financiamento, o Fundo de Transição Justa, que a candidata Caia aqui coloca, as contas têm que ser pedidas ao governo português. E parece que eu estou sempre a empurrar para o governo português. Porque é um fundo gerido pelo governo português e pela CCDR. E a comunidade intermunicipal, os 5 municípios, têm-se batido contra o sistema. Isto foi segmentado, foi fatiado em 3 grandes grupos. Uma fatia fortíssima para as empresas privadas, outra fatia muito importante para a formação, educação-formação, que não financia universidades, já financiou o Centro de Emprego do Litoral Alentejano, em projetos, com mérito, e agora a mobilidade sustentável, que ninguém sabe ainda como é que vai ser. As verbas que têm sido consumidas dos 28,9 milhões de euros do Fundo de Transição Justa têm sido ou para privados, para grandes grupos privados, ou para o IFP, Estado português. Isto não é gerido pelos municípios. Com esta visão? Não é gerido pelos municípios. Isto devia ter outra. Nós defendemos sempre, com o anterior governo, com a ex-ministra Abrunhosa, que este valor do Fundo de Transição Justa, eu estive em reuniões onde isto foi discutido, onde reclamámos isto, que o valor dos 98,9 milhões de euros, uma componente importante, deveria ser para infraestruturar solo, chamada segunda linha de áreas de localização da empresa, para criar emprego. Porque o emprego é o segredo de uma economia, é o segredo para atrair juventude, para atrair pessoas. Mas não é só as casas. Não é só o emprego, são as relações de vizinhança, são as árvores, é a mobilidade, é a transição climática, a transição energética. Obrigada. Caia. Bem, eu sou totalmente contra financiarmos as indústrias poluentes que nos trouxeram até aqui. Portanto, se nós vamos financiar através do fundo, não é, da transição justa, as empresas como a EDP, não sei se isso realmente terá que será a solução que nós todos estamos à espera. Porque essa narrativa da transição, da descarbonização, do verde, isso é tudo muito bonito, mas quando as pessoas não sabem do que falam e só repetem narrativas europeias sem nexo com as localidades, que é isso que se está a perceber agora. Os estudos sobre as grandes centrais fotovoltaicas e os seus impactos sociais, ambientais e económicos não são explorados. É agora que se está a ver. Portanto, a nossa situação em Santiago do Cacém, nós somos literalmente uma cobaia
para as políticas da União Europeia e que muitas vezes até são paradoxais. Portanto, nós temos, por exemplo, a União Europeia que quer uma política de reflorestação e semidores de carbono, mas ao mesmo tempo quer uma política de descarbonização que assenta em centrais fotovoltaicas, como a maior da Europa, a central fotovoltaica de Fernando Pessoa, que assenta em um corte de 1,5 milhões de árvores. Caia, se for eleita Presidente da Câmara de Santiago do Cacém, o que é que vai fazer quanto a isso? É relativamente à Sim. energia. Então nós temos imensas diferentes opções. O que foi feito não é necessário a única maneira como as coisas podem ser feitas, não é? Nós não temos que replicar o modelo industrial, extrativista, que já existe e que nos trouxe até aqui, e fazer a mesma coisa só que pintado de verde. Portanto, é isso que nós argumentamos. Um verdadeiro desenvolvimento sustentável passa pelas pessoas e passa pelo respeito, portanto, passa também pela autonomia. Nós temos tanto sol, então agora o sol que nós temos é exportado... Mas isto não seria quebrar com compromissos que já foram assumidos? Como é que vai então, contornar essa as situação? cooperativas de energia. Uma empresa pública de energia que depois vende o excedente a custos controlados e até baratos aos seus residentes. Não, acho que se enquadra perfeitamente. Não é necessário nós termos centrais mega fotovoltaicas. Isso não está escrito em lado nenhum e não é cientificamente comprovável. Cláudia. Estávamos a falar de jovens, não era? Estávamos a falar de jovens. Os temas misturam-se, portanto, Claro. isto é uma conversa, portanto, é natural que, sim. Sim. Jovens. Exato. Nós estamos num concelho com um índice de envelhecimento de 231,6. Para uma termos aqui percentagem uma assustadora. ideia, é mais de 2 idosos para um jovem. Portanto, e temos um índice nacional de 214 e temos um índice regional de 224. Portanto, Santiago do Cacém consegue aqui ficar com a medalha de ouro. E além disso, os jovens não têm condições de estudar, nomeadamente o ensino superior e às vezes o ensino secundário aqui na região, especificamente no ensino superior, saem do concelho para fazer esses estudos e já não voltam. E não voltam por variedíssimas razões. Primeiro, porque o concelho não tem emprego qualificado que os possa atrair para cá. Depois, a habitação, não é? É um grave problema, não só porque ela é cara, como não existe muitas vezes de todo. Eu falei com uma jovem mãe de 3 filhos, uma corajosa, que não conseguia uma casa aqui que ela pudesse pagar. E então ela tinha deslocado a sua... Família? Não tinha ainda, porque não tinha como. Portanto, ela tinha deslocado a sua atividade profissional para aqui, para o concelho, mas não conseguia trazer a família porque não encontrava aqui uma casa que ela pudesse pagar e que pudesse albergar toda a família, que era uma família numerosa. Ela estava a fazer a viagem todos os dias. Quanto tempo? De Lisboa para aqui. E daqui para Lisboa. Mas conseguia pagar em Lisboa e aqui não? Ela tinha casa já em Lisboa, uma vida estruturada, estava a mudar. Portanto, e é essa mudança que é complicada, não só pelo preço, como pela própria oferta. Exato, como pela própria oferta em si. Se for eleita, qual será a primeira medida que vai adotar nessa área? Na habitação ou na fixação de jovens? Fixação de jovens. Então, eu acho que é extremamente importante nós começarmos a articular com as empresas, nomeadamente as empresas que dão apoio ao Porto de Sines, que é aqui um grosso da empregabilidade do concelho, e conseguir compreender o que é que eles precisam em termos de trabalho qualificado e depois investir em polos com as faculdades, nomeadamente o Politécnico de Setúbal, aqui no concelho, para que as pessoas se possam formar naquilo que depois as empresas precisam. E já é uma forma de os atrair para cá. E depois a política da habitação, naturalmente. Depois temos aqui o IMI, que pode, que já é praticada aqui no concelho, a taxa mínima, não é? Dos 0,3, mas que podemos incluir aqui o IMI familiar, que também vai ajudar aos casais com mais filhos, e nós queremos incentivar a natalidade, portanto é uma medida relevante. Cláudia, se chegar a abrir esse tal gabinete da Presidente, está também preparada para ouvir queixas como, por exemplo, quando é que o problema da Estrada Nacional 120 é resolvido, quando é que os buracos são tapados, para quando melhorias nos acessos do IP8, das estradas paralelas ao IP8? Exatamente. E não são só. Ou seja,
acessibilidades, mobilidade entre o próprio concelho. Não são só essas. Portanto, só peguei em 2 exemplos. Exato. O IP8, o itinerário principal 33, acho que não estou... Há 2 estradas nacionais também com muitas debilidades e, portanto, nós temos que fazer pressão para que essas obras que foram iniciadas, mas que não foram concluídas e portanto, tornam muito difícil a mobilidade das pessoas até entre concelhos, mas depois dentro da própria freguesia temos uma rede viária muito incapaz e muito degradada. Não é o suficiente. Não é o suficiente. E não é o suficiente no número de carreiras que é feito, de transporte público? Sim. Não é nem a regularidade, nem os horários. Nós temos aqui um pool de pessoas que trabalha por turnos e não vê respostas, por exemplo, para quem faz um trabalho que acaba já tarde ou que começa já tarde. Portanto, essas pessoas não têm cobertura. Caia, também é uma questão que faz parte do seu programa? Claro, os transportes são obviamente... Os transportes e as condições das estradas. Claramente. Nós, por exemplo, também, não para falar só das grandes estradas, mas, por exemplo, o Estradão, em São Domingos, é uma coisa que as pessoas têm queixado há anos e realmente continua assim. Estamos a falar de perigo? Estamos a falar de perigo? Claro. Mesmo perigo. Portanto, não são pequenos, só para as pessoas que nos estão a ver lá em casa, não estamos a falar de pequenos buracos na estrada. Eu creio que o IP8 é de uma das estradas com maior sinistralidade. Não sei se estou aqui errada, mas eu creio que não. Pronto, então é mesmo uma questão importante e que realmente tem que ser dinamizada. Para além do fraco transporte que existe, não é? Por exemplo, ao fim de semana, para jovens não é muito fácil sair das suas terrinhas, então nós também vamos tentar criar um transporte a pedido, que é um modelo... Transporte a pedido. Exato, que é um modelo complementar a todo o resto que nós vamos propor, não é? Como obviamente isso a rede de transporte... Um autocarro? Basicamente, uma pessoa pode imaginá-lo quase como um Uber público, que é quando basicamente as pessoas poderão realmente colocar à central que entra em funcionamento os horários e os pedidos e depois o agendamento irá ser feito e depois a pessoa terá... Isso aplica-se para um idoso que viva numa zona rural mais isolada? Sim. E que precise de ir ao centro de saúde ou precise de ir à farmácia, Exato, comprar os seus medicamentos, aplica-se? Por exemplo, posso-lhe dar o exemplo de uma pessoa que, pronto, é minha vizinha, ela tinha sempre transporte assegurado para o hospital, para fazer os tratamentos semanais que era preciso, contudo, mudaram-lhe o horário da consulta, deixou de conseguir ir no autocarro em questão, portanto, para esse tipo de pessoas que realmente naquela altura não têm outra opção, nós achamos que realmente é uma boa opção e não é uma opção só digital. É uma pessoa, até um idoso, por um telefone, consegue chamar e ligar. Acho que ficou clara a ideia. Estamos mesmo a terminar, Vítor, mas eu gostaria de o ouvir também sobre esta questão e depois tenho uma última questão igual para todos. Vou-lhe dar 1 minuto, por favor. A mobilidade é algo fundamental. Há uma rede de estradas nacionais que cada vez mais o Estado Central, eu sei do que é que estou a dizer, tenho tido conversas com o atual Ministro Miguel Pinto Luz, que está cada vez a declinar mais o investimento em estradas. Esta do IP8 e IC33 está em obras, mas falta o outro troço mais longo até Grândola e é um perigo que ali está, tendo em conta os caminhões. Depois há uma rede de estradas municipais que no caso de Santiago do Cacém têm tido investimentos. A estrada 555, o conhecido Estradão, que abrange uma parte de São Domingos e Valdagua, faz parte do nosso programa. É uma estrada que vai custar cerca de quase 7 milhões de euros. Vamos arrancar com o projeto dessa estrada e vamos construir a estrada 555 porque é muito importante para o interior. Há uma estrada-chave, que é uma estrada que vai da Abela 546, que vai da Abela, pode ir para a Azinheira do Barros ou pode ir para Grândola Sul, já está feita, toda alcatroada pela Câmara de Grândola e pela Câmara de Santiago do Cacém. E vamos, na medida do possível, já agora, as estradas não têm financiamento. O país tem 90 mil quilómetros de estradas municipais. E se formos aí para algumas localidades, o Alentejo é o mais penalizado de todos, porque são distâncias muito longas. E penso que é uma matéria que implica o poder político em articulação com a Associação Nacional de Municípios olhar para isto. Vítor, estamos mesmo a terminar. Se caso a CDU não vença, se não vencer esta autarquia, é uma derrota pessoal? O CDU perde ao fim de 50 anos? Quando fui batizado, os meus pais deram-me o nome de Vítor. E a minha mãe e o meu pai explicaram-me que eu ia ser sempre vitorioso. Até hoje, as batalhas onde estive envolvido, ganhei sempre. Não é triunfalismo, repare.
não é triunfalismo, mas é uma convicção muito forte, vem da minha alma. Em 30 e do meu coletivo. Em 30 segundos, se for eleito, qual será a primeira medida que vai implementar? 30 segundos. Imediatamente, reuniões com trabalhadores e com as FIAs para definir a filosofia que nós queremos de exigência de serviço público. Exigência, cumprimento e quem decide são os eleitos. Cláudia? A mesma coisa? A mesma pergunta. Se for eleita, qual será Duas coisas. Uma auditoria forense aos últimos 2 mandatos para perceber exatamente... Tem dúvidas da transparência? Vamos. Não tenho dúvidas da transparência, mas acho que as pessoas têm o direito de saber exatamente aquilo que existe na Câmara. Depois, uma palavra para os nossos bombeiros, que são 4 aqui no Conselho e são insuficientemente apoiados, nomeadamente pela Câmara, e temos outros municípios aqui nas redondezas que têm uma cobertura para com estes profissionais completamente diferente. Portanto, eles merecem mais do que têm tido e connosco vão ter mais do que têm tido. Caia, a sua primeira medida vai implementar, pôr em prática, caso seja eleita Presidente da Câmara de Santiago do Cacém? É uma medida que não tem custo absolutamente nenhum também, é assegurar a transparência. E isso poderá ser feito também com um streaming das reuniões municipais, por exemplo. Streaming, ou seja, transmitir em direto para que todo o conselho, toda a população do conselho possa assistir, é exatamente. Isso? Estas questões assim, mas por outro lado, como eu já lhe tinha referido, os agricultores são um centro da nossa campanha e também todos os recursos naturais. Portanto, que seja energia, aquela tal coisa que eu lhe falei, seja a água, seja a agricultura. E são as nossas grandes 3 prioridades que vão ser solucionadas com paradigmas de justiça social e ecológica. Muito obrigada aos 3. Assim termina este debate de Santiago do Cacém. Nós voltamos-nos a ver brevemente no seu concelho. Até lá, fique bem.